Movimente Podcast, estamos mais um dia aqui. Eu sou o psicólogo Francisco. Sou João. Estamos aqui, gente. Hoje o assunto é muito interessante. Tenho certeza que vocês estão esperando ansiosamente, porque a galera me pediu bastante, que é TDAH, né, João? TDAH, né? Um tema muito atual, né? Tem sido muito falado, muito difundido, propagado. E o aumento também do surgimento disso nos consultórios de psicólogos, psiquiatras, médicos generalistas, eles têm chegado muito maior do que chegavam antes, em maior quantidade, maior número, pessoas com mais intensidade também, né? De acreditar que tem TDAH. Por que será, hein, Francisco? Pois é. Será que, será que o TDAH está aumentando muito? Será que é por isso que está chegando no consultório, tanto assim? Tá aumentando ou a gente não fazia o diagnóstico correto? Esse número de pessoas é de fato mesmo? Ou não? Ou é o nosso estilo de vida? Fica aí a pergunta, né? Mas nós vamos falar disso só depois da vinheta. Roda lá! Família, perspectiva holística, transtorno patológico de ansiedade, indústria farmacêutica, desafio para todos os profissionais, mente e saúde mental. É isso daí, temos vinheta, que beleza, né? A gente vai elaborando aos poucos. Então, gente, TDAH, e aí, novamente, eu sempre passo a bola primeiro pro João para ele dar aí a perspectiva dele. João, tá de fato mais pessoas buscando para saber sobre o TDAH, cara? Se tem TDAH, você vê isso no consultório de modo mais enfático? Ou é só percepção, erro de percepção? Olha, com certeza eu vejo mais pessoas buscando consultório pela queixa de TDAH, né? Mas eu acho que isso também não cancela o fato de que a percepção mudou a respeito disso também. Então, eu vejo, como eu disse, chega muita gente sim no consultório com a queixa de TDAH, Uhum. mas os que realmente vão receber esse diagnóstico, esse tratamento, assim, não correspondem a esse número tão grande assim, né? Sim. Então, algumas considerações, Francisco, eu acho que vale a pena a gente lembrar que o TDAH ele é extremamente recente. Uhum. Então, eu tenho 30 anos e quando eu era criança, TDAH não existia, né? Uhum. Então, ninguém se falava de TDAH. Até para ciência, né? Exatamente, Uhum. exatamente. Então, é um diagnóstico, né, que pensa, se todo mundo dos últimos anos, que está hoje aqui, hoje na sua fase adulta e tudo mais, que não recebeu esse diagnóstico durante a infância, durante a adolescência, muitas dessas pessoas têm buscado agora na fase adulta, né? Uhum. Ou seja, além da incidência do TDAH, o que é incidência, pessoal? Incidência é a quantidade, a porcentagem de que aquele problema incide sobre a população geral, né? Uhum. Quanto da população sofre daquele transtorno, daquele problema. Sim. Então, a incidência, além dos atendimentos que a gente faz correspondentes à incidência atual do TDAH, a gente tem também uma incidência retrospectiva. Ou seja, muitas pessoas que conviveram com isso a vida inteira, muitas delas tiveram grandes prejuízos por causa do transtorno, né? Uhum. E nunca chegaram até o tratamento. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Sim. Mas um segundo ponto que eu acho que é muito válido comentar também. A divulgação, isso vale para TDAH, mas também vale para outros transtornos mentais, como ansiedade, depressão, bipolaridade, etc, né? Uhum. Então, como a divulgação científica a respeito dos transtornos mentais, as páginas no Instagram, no YouTube, vídeos como esse aqui que vocês estão vendo, por exemplo, né? Como a informação a respeito dos transtornos mentais, dos quadros psiquiátricos, ficou muito mais acessível para as pessoas, Uhum. é comum que a pessoa ela veja um vídeo, um conteúdo sobre TDAH e se identifique, Sim. né? Eu lembro que quando eu fazia faculdade, durante as aulas de TDAH que a gente tinha, metade dos alunos achava, eu tenho isso, eu tenho TDAH, Uhum. né? Tinha certeza absoluta que tinha aquilo ali. Por que dessa certeza? Porque os sintomas de TDAH, eles são sintomas que a maioria de nós cursa com eles em algum momento, Sim. né? Então, é importante a gente saber que o TDAH, ele é um diagnóstico dimensional e não só qualitativo. Então,
TDAH não é tem ou não tem. Não é como apendicite. Apendicite ou você tem ou você não tem. Não tem como você ter muita ou pouca apendicite. Uhum. Né? Então, o TDAH é um espectro. Tem diferentes níveis e diferentes acometimentos desse TDAH. Uhum. Então, sendo um espectro, é muito comum que nas partes mais proximais do espectro, ou seja, naquela porção do espectro que se aproxima da normalidade, a gente tem sintomas que ficam naquela zona cinzenta. Será que isso é TDAH? Será que isso é normal? Né? Então, isso já é um fator de confusão. Agora, outro fator muito importante é que os sintomas de TDAH são simulados, são mimetizados, são falseados por vários transtornos mentais. Né? Então, vou trazer um exemplo clássico: o transtorno de ansiedade generalizada, um dos transtornos mais prevalentes da psiquiatria. Né? O transtorno de ansiedade generalizada ele pode cursar com sintomas como diminuição da atenção, agitação psicomotora, né, que pode se confundir muito com a hiperatividade, um padrão de controle do comportamento, né, alterado, pode se confundir muito facilmente com a impulsividade do TDAH. A pessoa ela perde um pouco também daqueles parâmetros sociais, né, de comportamento. Então, a pessoa ela pode ter um comportamento errático, ela pode ter um comportamento voltado a quebrar regras, né? Mas não porque ela tem uma impulsividade, sim porque ela vai deixando de se importar com aquilo. A memória da pessoa também é prejudicada, A né? memória da pessoa fica muito prejudicada. Então, o desempenho no trabalho, o desempenho cognitivo, a pessoa ela vai ter mais procrastinação, ela não vai conseguir prestar atenção direito, ela não vai lembrar do que foi falado naquela reunião. Então, ela tem todos esses sintomas. Ela olha na internet um vídeo sobre TDAH, ela fala, eu tenho TDAH. Sim. Né? E o problema, muitas vezes, disso é que a pessoa vem ao consultório impondo esse diagnóstico, né? Eu tenho pacientes, inclusive, que já estudaram TDAH na internet, e quando a pessoa vem no consultório, ela fala exatamente do jeitinho que está escrito na internet. Aí eu olho aquilo e já percebo, olha, peraí, você viu isso em algum lugar? Ah, viu, li em tal lugar, né? Aquela cartela de sintomas, sem tirar nem pôr a palavra, né? Tudo direitinho ali. Tudo igualzinho. Então, é muito complicado isso, né? Porque o TDAH, para muitas pessoas, é uma forma de ter um certo respaldo, uma certa aceitação de alguns problemas organizacionais e estruturais. Então, problemas da própria organização, da rotina da pessoa, né? Da falta da criação, porque vamos lembrar também que ter organização é um treinamento, uma coisa que é desenvolvida, né? Tanto que se confunde muito, né, Francisco? Você deve pegar muitos casos assim no seu consultório, se confunde muito com pessoas que têm uma desorganização estrutural por uma questão familiar. Então, a pessoa fala, eu tenho TDAH. Você fala, beleza, mas como é que é a sua família? Ah, ninguém tem horário para nada, cada um faz uma coisa num horário diferente, a gente não come junto, ninguém trabalha. Então, você vê que é um ambiente, como aquela pessoa vai desenvolver, né, uma estrutura para se organizar, para conseguir guiar a vida de uma forma eficiente. Perfeito. Então, eu acho que eu falei demais aqui, mas a mensagem que eu queria passar, que não é tão simples assim. Não é falar, olha, a minha atenção não tá boa, então deve ser TDAH. Exatamente. Que é muito costume, né, das pessoas. E é só para deixar claro, assim, tem pessoas que podem funcionar, parecer um TDAH, mas não ser um TDAH, né? Assim como, dependendo da fase da pessoa, algumas pessoas podem parecer autistas e não ser autistas, né? Algumas pessoas, isso a gente pode pensar agora, por exemplo, é Covid ou dengue, né? Hoje nos postinhos tá muito essa confusão, assim, pô, é Covid ou é dengue? Porque às vezes tá se parecendo muito, mas só um exame ali para comprovar o que é ou não é. Ou é um ou é outro. E tem uma questão também, né, João? Que eu acho que entra bastante, que é o quê? Nosso modelo de vida hoje, os nossos costumes, os nossos hábitos sociais, culturais, predispõe a gente a funcionar como um TDAH. Predispõe a gente a ser... A nossa dopamina funcionar... eu não quero usar essa palavra, né, cara? Porque depois você fala pra gente só sobre dopamina, eu usei aqui porque a galera vai entender, né? Hoje você fala muito de dopamina, mas não é só a dopamina que tá envolvida, né, cara?
dopamina por si só, existe um monte de coisa dentro da dopamina, né? Mas enfim, vou usar só pra galera entender. Deixa a nossa atenção, a nossa vontade desregulada. O celular, os vídeos curtos, a O álcool vida, 2.0. o áudio 2.0, a vida corrida, entendeu? O número de marketing, de propaganda massivo que a gente está sendo exposto, que antigamente as pessoas não eram, entendeu? Não era, só pelo carro que passava na rua, né? Ou o jornal, mas não era aquela coisa assim, todo lugar tem. Então, assim, bombardeamento de informação. Hoje a gente sabe o que ocorre na Ucrânia. Para nós é normal. Antigamente não era normal. Eu lembro a primeira vez, João, que eu fiz chamada de vídeo com um primo meu lá do Canadá, pelo Skype. Falava, cara, que doideira, velho. Né? Cara, Parecia um filme do Missão Impossível, né? Que o Tom Cruise. eu tô conversando com alguém lá do outro lado do mundo, cara. Eu lembro disso. Hoje é super normal. Então, as coisas que nós estamos sendo expostos de maneira cômica, drástica, de uma maneira, não sei, de algum modo faz com que o TDAH seja um grande paradoxo, vamos dizer assim. Você concorda, cara? Cara, concordo totalmente. Tem linhas, né, de estudo de TDAH dentro da medicina, né, que ainda não foram oficializadas, né, mas Uhum. tem correntes já querendo trazer um diagnóstico secundário de TDAH de início tardio, né? Então seria um TDAH surgido na fase adulta devido a esses fatores que você está trazendo, Olha aí, né? que polêmico, né, cara? Polêmico. Lembrando, tá, pessoal, isso não é um diagnóstico, não está no DSM ainda. Olha aí. Não tem nenhuma garantia de que vai entrar, de que vai passar. Não é um diagnóstico médico. A questão é que tá tão forte essa demanda de pessoas que têm um quadro sintomático muito parecido com o TDAH, né? Que está surgindo esse diagnóstico. Só para contextualizar o pessoal que está ouvindo, Francisco, por que eu estou falando aqui de TDAH no início tardio, pessoal? Ah, João, mas o TDAH não pode começar tarde, não? Não. TDAH, pessoal, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ou seja, é um transtorno de como a parte neurológica daquele indivíduo vai se desenvolver, né? Então, o adulto, que ele já tem o cérebro formado, ele já não tem a neurogênese ativa mais, ele já não está na fase de desenvolvimento desse transtorno, né? Então, é muito importante a gente saber isso. O TDAH, ele atravessa o indivíduo desde a infância, desde que ele é bebê. Tem sinais de TDAH em bebês, recém-nascidos. Então, o TDAH, ele atravessa toda a vida do indivíduo. Outra coisa que vale pontuar, não existe TDAH no seu trabalho, tá? Pois é. Existe se você conseguir prestar atenção nas coisas, na internet, em filmes, etc. Tudo você funciona, mas para o trabalho você não presta O atenção. danado do hiperfoco, né? TDAH atravessa todas as esferas da sua vida, Todas. em todos os estágios da vida, né? Acho importante pontuar. É isso mesmo. E assim como o autismo, né? Não existe autismo que apareceu na vida adulta. Ninguém pega autismo. Ninguém pega autismo, ninguém pega TDAH, não é um vírus que tá por aí, né? Mas você tem que nascer. E aí já entra o paradoxo, né? Porque assim, o nascer e o desenvolver. E aí eu acho que eu nem vou tentar entrar muito nesse mérito, não, porque aí a gente vai ser muito. Eu pelo menos, sou meio polêmico nesse sentido de até onde vai o limiar do ambiente, o limiar da gênese, do biológico, do. Como é que chama, cara? DNA, Da genética. da genética e o ambiente, o desenvolvimento, aquela pessoa foi estimulada ou não. Esse limiar, até hoje a ciência não tem a precisão disso, né, João? Pode me corrigir se eu estiver errado, mas não temos a precisão disso. Então, até mesmo o nascer com é confuso, mas tem o que a gente pode dizer, como você falou, é do desenvolvimento. Então, é do desenvolvimento, ou seja, tem ali uma questão
bem primária, né? Do início da vida daquela pessoa. E eu esqueci o que eu ia falar. TDAH. Tem um dado que corrobora diretamente para isso que você está falando, Sim. Francisco, que é a incidência de TDAH. Incidência, como eu expliquei mais cedo, né? É quanto aquilo afeta a população, quanto da população é afetada por aquele problema, né? E a incidência de TDAH na infância é maior do que na fase adulta. Sim. Ou seja, muitas pessoas ao longo do desenvolvimento, elas vão ter um diagnóstico de TDAH na infância, pode ir no médico mais especializado em TDAH do mundo, ela vai receber aquele diagnóstico. Essa mesma pessoa, na fase adulta, pode não receber, Sim. né? Então, como que isso acontece? Uai, mas, ô João, agora você me confundiu, porque como é que a pessoa tem uma doença e ela vai deixar de ter? Não é na estrutura do cérebro dela? É da estrutura do cérebro, mas da infância até a fase adulta, a gente tem uma coisa que chama neuroplasticidade, né? Ou seja, esses fatores que o Francisco está levantando são fatores que podem mudar a forma com que aquela pessoa funciona. Então, o TDAH é uma estrutura de funcionamento, né? Basicamente o que? Adaptação. Adaptação. Aquela pessoa pode ter desenvolvido de tal modo que ela se adaptou à sociedade, a si mesmo. Ela desenvolveu mecanismos para utilizar e saber não deixar aquilo virar um ponto negativo muito forte, né? Soube utilizar muito bem os pontos fortes que um TDAH às vezes pode trazer, como essa questão do hiperfoco. A pessoa trabalhou a atenção dela, né? Inclusive, eu suspeito que cara, eu poderia ter sido muito bem diagnosticado com TDAH na infância, mas eu fui domesticando isso, porque a gente foi, né, cara, no nosso desenvolvimento aí, a atenção. Eu lembro que eu começava a praticar meditação porque eu era muito desfocado. E eu mesmo não vou praticar meditação, cara. E quanto isso foi me ajudando. A minha mãe foi me falando, relatando que ela também está estudando um pouco sobre TDAH, coisa que eu fazia na infância. Tipo assim, eu só queria desenhar. Queria desenhar. Ia na aula desenhar. E não prestava atenção na aula, não gostava daquilo. Mas quando era algo de meu interesse, eu pegava rápido, né? E vários outros comportamentos assim, meio disruptivos, mas que, de algum modo, eu fui me adaptando, fui me encontrando, veio a psicologia, eu fiz várias práticas, o parkour, os esportes é um elemento importante para a sociedade em geral. E hoje eu acredito que tem um desenvolvimento neuronal, vamos dizer assim, normal, né? Mesmo com as minhas nuances. E aí que eu entro. Todas as pessoas têm as suas nuances, né, João? Todas as pessoas têm uma especificidade, tendo TDAH ou não. Só que nós podemos observar um montante que é parecido de especificidade. E aí nós chamamos de TDAH, né? Dentro desse montante, detalhes ali, a instabilidade de atenção, a instabilidade de vontade, a instabilidade de foco, enfim, a hiperatividade maior em alguns, a distração maior em outros. Aí a gente nomeou, a ciência nomeou de TDAH, transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Mas todos nós temos as nossas especificidades, traços. Hoje eu falo, eu tenho traços de TDAH, mas não sou um TDAH. Nós podemos falar isso. Alguém pode chegar e falar, eu tenho traços de autismo, mas não sou autista. Maravilha. Traços. Somos traços, um montante de traços. Correto, João? Correto. Essa especificidade, né? Tanto que o diagnóstico, quando alguém vem para mim querendo conversar, querendo investigar, querendo saber, será que eu tenho TDAH ou não, né? Eu sempre trago primeiro uma pergunta, né? Que é o seguinte, olha, mas para que você quer chegar ou não a esse diagnóstico, né? Qual que é a ideia por trás disso? Sim. E por que isso, né? Porque para muitos indivíduos, aquela estrutura funcional não é problemática, né? Eu acho isso muito legal, assim. Tem uma coisa que
professor que eu admiro demais, que é o Clóvis de Barros Filho, Uhum. né? Para quem conhece aí. Quem não conhece, recomendo, pesquisa aí no Google, Clóvis de Barros. Brio, falta brio. Vril, né? Então, o Clóvis ele traz uma coisa muito bacana, que é o conceito de aristê. Aristê é um conceito filosófico relacionado à excelência daquilo que você faz. E como você pode atingir um estado de plenitude, de satisfação existencial, quando você encontra esse local de aristê no mundo, né? Então, um exemplo que ele dá que eu adoro é o seguinte, ele fala, olha, o Michael Phelps e o Usain Bolt, né? Ou seja, um nadador extraordinário, totalmente fora da curva, fora do normal, um corredor igualmente extraordinário, né? Será que se o Usain Bolt fosse trabalhar como caixa de um banco, ele iria ser tão bom como caixa de banco quando ele é como corredor, né? E digo ainda, dentro do ramo dos esportes, será que se o Usain Bolt e Michael Phelps trocassem de lugar, né? Será que o Usain Bolt nadaria como o Phelps? Será que o Phelps correria como o Bolt? Pois é, fica essa questão. Esses dois, eles estão em um local em que a estrutura funcional deles contribui totalmente para que aquilo ocorra daquela forma. Então, quando o Usain Bolt está correndo, ele está fazendo aquilo que o corpo dele funciona para fazer, que a mente dele move ele para fazer, aquilo que todo movimento, toda a energia dele leva ele para aquilo. Então, naquele momento, durante a corrida, ele consegue se colocar no estado de aristê, no estado de estar exercendo a sua excelência. Aristê não é você ser perfeito, porque senão ninguém atingiria esse estado. Aristê é estar no seu estado de excelência, né? Eu e Francisco, por exemplo, acho que posso falar para o Francisco também, por mais que a gente esteja cansado, e o nosso trabalho é cansativo, né? E pesado emocionalmente em muitos momentos, mas nós não pensamos que a gente queria estar fazendo outra coisa. Por quê? Porque isso que a gente está fazendo é o que toda a nossa energia vital nos move para fazer. Nos realiza. Nos realiza. Então, o que eu vejo muitas vezes, hoje eu atendi uma paciente no consultório, lá no CERSA, e um exemplo que a gente estava discutindo é o seguinte, né? Eu peguei uma folha em branco, de um caderno, né? Eu achei que eu teria aqui uma caneta, mas não tem, né? Mas basicamente uma folha em branco, e eu fiz um ponto no meio, desenhei um pontinho bem no meio assim da folha, né? Perguntei para ela, olha, o que você está vendo aqui? E ela falou, um ponto. Eu falei, olha direito, o que você está vendo aqui? E ela falou, um ponto, tem um pontinho aqui. Olha direitinho mesmo, não tem mais nada aí não. Não, tem uma bolinha aí no meio. Eu falei, olha, você só esqueceu de ver uma coisa. Todo o resto da folha que tem em volta. Né? Então, muitas vezes, a saúde mental, ela traz isso. A pessoa, quando ela se depara com algo que pode ser uma limitação, que muitas vezes a pessoa encontra, quando recebe um diagnóstico, por exemplo, né? Ela para de enxergar todo o contexto real de vida dela, que é gigante, e se foca nesse ponto em que ela pode ter uma limitação. Né? E como que eu costumo trabalhar isso com os pacientes? Eu costumo dizer o seguinte, olha, eu conheço pessoas que têm, por exemplo, um joelho, que tem um menisco estourado, e a pessoa não consegue correr. Né? Eu conheço pessoas que têm uma insuficiência pancreática, chamada diabetes, em que ela precisa repor aquelas enzimas com insulina. Né? Ela precisa tomar aquilo todos os dias, senão ela morre. Né? Agora, a pessoa ela tem uma opção, uma escolha, né, de pautar a vida dela toda em cima daquela limitação, ou de tentar explorar e usufruir todo o resto do contexto que ela tem de vida, que é gigante. Né? Mas a gente tem essa tendência. Quando tem uma sujeira no meio da folha, a gente só vê a sujeira. Então, eu percebo que indivíduos, por exemplo, com TDAH, não buscam locais onde eles funcionam. A gente tem um paciente em comum, Francisco. Eu acho um ótimo exemplo disso, de alguém que fez funcionar, né? O paciente que o Francisco me enviou, pessoal, o Francisco está desse lado. O paciente que o Francisco me enviou, pessoal, eu estava atendendo ele, né? E ele falando que às vezes ele não consegue cumprir prazos e tudo mais. Falei, cara, mas como que isso afeta o seu trabalho? Ele falou, de forma alguma, porque eu arrumei um trabalho em que eu não tenho horários para fazer as coisas, eu também não tenho chefe. Pois é. Aí ele faz o tempo dele, né? Super bem, né? E ele entrega o resultado. A família dele, né? Uma pessoa que dá.
Inclusive, você está ouvindo a gente aí, meu cara, um abraço. Não vou falar seu nome, mas forte abraço para você. Então, mas eu acho um exemplo de alguém que se movimentou, né? Pegando sempre o movimento aí. É alguém que Exatamente. ele estava num local onde a estrutura funcional natural dele não era adequada. Então, o que ele fez? Ele se movimentou para um outro lugar onde ele funcionava. Exatamente. É isso mesmo. E, gente, ó, tá valendo a inscrição, hein? Tá valendo a inscrição. Eu vou nem pedir pra curtir hoje, não. Se inscreve. Tá valendo. Esse conteúdo, ó, perfeito. E o Michael Phelps, ele é um belo exemplo sobre isso, porque o Michael Phelps, ele foi diagnosticado com TDAH. E a partir do momento que ele viu que a piscina, a água, era um elemento muito importante para ele, né? De que ele fluía. E aí eu acho que o flow, que a gente usa aqui, né? Eu e o João, a gente sempre usa essa nomenclatura, o flow. Quando ele atingiu o flow na piscina, uma professora dele foi muito esperta e incentivou ele, falou: Nossa, quando você vai nadar, você vai bem na escola. Percebeu isso? Pô, é estranho. Ela perguntou: O que aconteceu que você tá prestando atenção hoje e tal? Ele falou: Não, porque eu fui nadar. Então, você tem que nadar todo dia. Você tem Pior que que nadar. E aí, pronto. Nós temos o Michael Phelps. Ele nadando todo dia, ele investindo a energia dele naquilo que ele gosta, chamamos de um hiperfoco, né? A vida dele foi se organizando, porque a natação era o centro da vida dele. Então ele não pode ficar sem natação. Eu falo para alguns clientes meus, cara, moça, você não pode ficar sem isso aqui. Isso aqui organiza a sua vida, você flui, você tem alta performance. E aí a gente vai percebendo, né, em alguns clientes, o João, quando a pessoa ela faz aquela atividade, vamos colocar, por exemplo, quando a pessoa vai tocar um instrumento musical, ela falou: Pô, essa semana eu toquei a semana inteira. Você vê que até a fala da pessoa na sessão, para mim, é diferente. Ela não fica tão focada naquele pontinho, como você falou, né? exato. A fala já é uma fala mais alegre, mais vibrante, mais reluzente, porque a pessoa teve em contato, ela fluiu a semana dela. O resto foi o resto, né? E o principal foi o principal. Agora, quando o TDAH ele não se encontra, tudo vira principal e resto ao mesmo tempo. Aí ele se perde, né? A atenção dele que já é predisposta a se perder, A ser difusa, né? a ser difusa, por não ter um centro, por não ter coisas a que se focar e se colocar, pronto, se perde, se vai. Exato. E o TDAH, quando ele se esvai dessa forma, vamos dizer que é um desperdício, sabe? Por que é um desperdício, né? TDAH, ele é uma estrutura de funcionamento. Ele é muitas vezes problemático porque a gente tem uma estrutura funcional social também. E essa estrutura funcional social, muitas vezes, quando você pega a estrutura da escola, a estrutura dos modelos de trabalho tradicionais, até mesmo a estrutura dos padrões de relacionamento social tradicional, né? São estruturas em que o TDAH ele vai ser deficiente em alguns pontos, poderíamos dizer assim. Então, pegando um exemplo aqui de cada um desses pontos, né, no ambiente escolar, por exemplo, ele vai ter um prejuízo comparado com os outros alunos, né? Por uma dificuldade maior de se organizar, de cumprir prazos, Sim. né? O TDAH ele tem uma distorção na percepção de tempo, né? Em que ele sempre acha que vai dar tempo, que vai dar tempo, que vai dar tempo. Ou às vezes, o TDAH, só para adicionar aí, ele pega muito rápido a matéria. É aquele aluno que não prestou atenção. Quando bate a urgência, e aí o TDAH tem um relacionamento sério com a urgência, né? Pum! Ele pega rápido, e aí parece que assim, ele se adaptou. Mas não, isso aí também é um ponto. É um ponto. E isso é comum, Francisco, porque TDAH, é importante deixar claro que TDAH, gente, não tem problema de inteligência.
Perfeito. TDAH não é um problema relacionado à inteligência. Não é o campo cognitivo afetado pelo TDAH. O TDAH, ele afeta os campos cognitivos, principalmente, né? O que define o TDAH? Assim, os pilares de um TDAH, né? De um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, nós temos o déficit de atenção, como é dito, né? O que é esse déficit de atenção? Esse déficit de atenção ele se manifesta muitas vezes com prejuízo na memória de trabalho da pessoa, memória operacional, que é o quê? É aquela memória que você usa no dia a dia. Então, por exemplo, olha, alguém te fala um número de telefone e você vai até o telefone para discar esse número, né? Entre o processo em que você ouviu esse número até chegar ao telefone, isso é a memória de trabalho, a capacidade de armazenar essa memória temporária que você vai usar num breve período de tempo, né? Então, É diferente da longo prazo, pra galera porque, assim, é entender. diferente da memória de longo prazo. TDAH não tem problema de memória. TDAH tem uma boa memória. Inclusive, o que os pacientes TDAH geralmente relatam, né, Francisco, como problema de memória é a atenção. Então, a memória, ela tem 3 fases, né, pessoal? A memória, ela tem, primeiro, o aprendizado da informação. Então, primeiro você pega a informação e aprendeu ela. Ok. Depois disso, você tem que consolidar aquela informação. Então, você aprendeu aquilo, agora você tem que sedimentar aquilo, grudar aquilo na cabeça, né? Colocar aquilo na cabeça. E, por último, a evocação daquela informação. Puxar aquela informação da cabeça. O TDAH ele tem um problema no primeiro estágio. E isso é por isso que o TDAH costuma ter problema na escola. Não é porque ele não consegue aprender. Ou melhor, não é porque ele não consegue ter a capacidade de entender a matéria. É porque quando ela foi explicada, ele não absorve aquilo que foi explicado, porque está prestando atenção em outra coisa. Então, é muito comum do TDAH aquela história, assim, a professora ela está falando, olha, gente, então, Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil e a cabeça dele começa, nossa, Pedro Álvares Cabral, rapaz, Cabral, meu tio chamava Cabral, olha só, caramba, aquele tio meu era um filho de uma égua, né, então, na hora que volta, tá falando assim, e aí foi proclamada a República. Se ele não entendeu nada do que aconteceu, fica com vergonha de falar com as pessoas, de perguntar. Exatamente. Já ouve desde criança que é burro, que é lento, que é enrolado, que não presta atenção em nada. Então, aquilo já cria nele um sistema de defesa. É muito comum que os TDAHs, eles têm uma máscara social, né? Para disfarçar as suas desatenções, as suas desorganizações. Sim, sim, exatamente. Então, você vê assim que as pessoas têm que entender, né? Tipo, o ponto do TDAH. E aí, quando ele presta atenção, muitas das vezes ele presta atenção demais, né? Ele fica hiper focado, a ponto de, às vezes, não beber água, não se alimentar, ficar horas não a fazer, nem perceber. Então, você vê que esse disparo do cérebro dizendo para a pessoa assim, fica fazendo isso, é muito, além da conta. E aí vem os pais, pô, meu filho só quer ficar no videogame, se deixar e fica 24 horas. Pô, minha filha, ela só quer falar sobre pato, o dia inteiro, ela sabe todos os patos, ela só gosta de pato. Inventei o negócio aqui. Aí, tipo assim, aí quando é pra outra coisa, vai falar sobre videogame com a menina que gosta de pato, aí ela começa a divagar, e ela começa a viajar na maionese. Vai falar de pato, o menino que gosta de videogame, e pum, a cabeça dele vai pra 1000 lugares. Então, só que nessa questão de adaptação, e aí eu acho que é já interessante a gente falar as intervenções possíveis. O auxiliar de memória, nessa apreensão, por exemplo, o que me ajudou muito para eu fazer a faculdade, anotar tudo. Tudo anotava. E aí veio o bendito, aí ó, o bendito do patrocina a gente, tá? Do Evernote. O Evernote patrocina a gente. Cara, tinha reunião de tal coisa, eu participava de grupo de estudo, né? Eu tô me dando como exemplo, mas, gente, eu não sou TDAH, tá, gente? E tô falando por mim, porque de mim eu posso falar, né? É difícil a gente citar paciente aqui, porque é complicado em questão de ética, tá, gente?
tem uma reunião. Ah, Francisco, reunião segunda-feira, tal hora. Eu, pum, jogava lá na hora. Se eu esperasse 1 minuto, perderia a informação. Jogava, tinha que jogar na hora. Ó, ok, me repete pra mim, por favor, que eu vou colocar aqui no meu aplicativo. Pá, pronto. E eu colocava sempre aplicativo pra me avisar 1 hora antes. Porque se eu estivesse em qualquer lugar, opa, eu vou me relocar. E às vezes sempre eu chegava antes lá no local, porque eu já estava 1 hora antes, ou às vezes meia hora antes, porque eu sabia que eu estava lá perto, por exemplo. Já tinha esse esquema na minha cabeça. Então, eu sempre chegava nos locais, estava lá, de boa. Aí, aí as pessoas pensam assim, ah, você é bom de memória? Não, sinceramente, eu usava artifícios. Então, com o TDAH, a gente tem que ver uma maneira da pessoa fluir na vida dela com esses artifícios, essas ferramentas que vão auxiliar ela a render na vida cotidiana. Né, João? Exatamente. Exatamente. Para quem não sabe, aí, eu tenho diagnóstico de TDAH. Fui diagnosticado por neurologistas, psiquiatras, já fiz tratamento. Então, hoje, por exemplo, eu não faço tratamento medicamentoso e tem uma estrutura funcional muito baseada nessas questões que o Francisco está trazendo. Então, a primeira delas é isso aqui, né? Os meus caderninhos, quem me conhece sabe que sempre nos meus bolsos, na minha mochila, é cheio de caderninhos assim, né? E esses caderninhos, eles são meu HD externo. Então, eu pego uma informações... Primeira coisa, né, gente? Eu acho legal pontuar isso, eu acho que esse é um momento muito bom, muito bom. O seguinte, muitas vezes você não vai até uma consulta, seja com um psicólogo, seja com um médico, né? Tratar do TDAH para receber um remédio para o TDAH necessariamente, né? Perfeito. Um dos grandes objetivos da consulta, que já é considerado um passo terapêutico para o TDAH, é a pessoa que tem TDAH entender que tem TDAH, entender o que é o TDAH e como isso afeta na vida dela. Então, por exemplo, se aquele indivíduo, muitas vezes ele fala, olha, cara, eu mando muito mal nos meus trabalhos. Todo lugar que eu chego, eu saio porque eu dou mancada, né? Mas às vezes a pessoa não percebe que a causa disso foi porque ela tinha um quadro de desatenção em que ela esquecia informações importantes e muitas vezes o que vai resolver a vida dessa pessoa não é a medicação. É isso aqui, ó. Eu tenho pacientes que hoje conseguem manter uma estrutura de trabalho porque carregam um caderninho no bolso. Perfeito. Eles anotam aquelas informações que elas esqueciam, pararam de ter uma baixa produtividade e hoje são ótimos funcionários, estão super bem na empresa, né? Eu acho que você até sabe quem eu estou falando. Uma pessoa específica que agora me trouxe a notícia essa semana, super feliz de que foi elogiado na empresa pela sua organização e produtividade. Olha aí. Tá grave, não toma remédio. Olha aí, né? olha que interessante. Então, ensinar a pessoa a funcionar, isso é importante. E cada um vai ter sua estratégia, gente. É por isso que é bom profissional. Por exemplo, Francisco, que é um profissional que não é engessado, que não vai chegar para você e começar a aplicar um monte de técnicas, né? Ele vai pegar o contexto da pessoa, do ser humano, e vai desenvolver uma estrutura de funcionamento junto com a pessoa em torno daquilo. Então, o profissional certo faz uma diferença nessas coisas. Teve um cliente meu que foi muito satisfatório ajudá-lo, porque tudo na vida dele girava em torno da música. E isso foi alguns anos atrás, você não estava atendendo na época, né? Estava se formando. E aí eu estruturei junto dele, né, uma maneira de funcionar a partir das notas musicais, das músicas e do ritmo, né? Porque ele gostava bastante. Então, tipo assim, quando ele precisava ficar elétrico, rock, metal, pauleira. Quando ele precisava ficar concentrado, um instrumental com piano. Quando ele precisava de algo mais flow, um blues, esqueci o nome daquele que tem um baixolão. Como é que é o nome mesmo? Jazz, exatamente. Quando ele precisava ficar calmo, um MPB. Então, é isso que é a questão. Não existe técnica para isso. É você olhar a vida da pessoa e usar aquilo que tem, né? Para ele, a música, ele entendia tudo de música. Eu vou usar música, né? É isso, pronto. Ah, a pessoa gosta muito de portfólios, tabelas, vamos usar tabelas,
Maravilha, portfólios, documentos, é isso aí. A gente tem essa questão do anotar. Eu encontrei o Evernote foi uma maravilha para mim. Esse aplicativo que você lança Fala pro rápido. pessoal o que é Evernote, Francisco. Então, o Evernote é um aplicativo que a ideia dele é colocar lembretes rápidos. Então, tipo assim, ele tinha um negocinho no meu celular e ele tinha lá uma aba para colocar lembretes rápidos. Então, qualquer coisa, pum, tava lá na minha mão, assim, já, rápido. Eu não tinha que abrir o aplicativo, ir lá, não. Pum, colocava lá, colocava o horário, pum, já era. Ele me avisava. Então, o Evernote, ele tinha essa característica, eu até pagava ele, porque falei, cara, toma meu dinheiro aqui, velho. Esse, esse negócio me ajudava demais, então... Só que o que acontece, João? Qual que é o problema? Celular. Vou ser direto. Celular é o problema. Por quê? Quando eu passo, isso está sendo a minha maior dificuldade. Quando eu passo uma orientação para a pessoa, até quando eu penso junto com a pessoa, não é nem eu passo. Eu tenho certeza que o João tem essa dificuldade também. A gente pensou uma técnica para a pessoa, uma maneira de funcionar para a pessoa. Chega na semana seguinte, e aí, você fez? Puxa, não fiz. Mas o que aconteceu? Ah, eu fiquei no celular, passava o tempo, eu nem percebia. Então, o celular, gente, vocês têm que entender isso. Hoje ele é criado, esquematizado para te prender. Isso não é teoria da conspiração, isso é ciência. Existem cientistas que são pagos, tem as pesquisas dele, para ver qual a maneira de prender você ali. O TikTok tem uma comunidade de cientistas sociais, psicólogos, neuros, que são pagos para entender como prender mais as pessoas no TikTok. Eles têm o mais sofisticado, o programa, como é que eu posso dizer assim, a tecnologia mais sofisticada hoje é do TikTok, porque ele consegue, em pequenas ações, discernir o seu perfil, o que você vai gostar, o que você vai clicar e vai ficar vendo por horas, através de pequenas ações que você tem. Isso foi criado, um camaradinha ali, um nerd criou isso. Não, pesquisas científicas. Conteúdo rápido, com legenda. E hoje está se criando uma nova forma que para mim é bizarro, que é o quê? O conteúdo em cima e vídeos satisfatórios embaixo. Você já viu, João? Nossa senhora, isso aí é de outro mundo. Isso é uma coisa de outro mundo. Eu já vi uma coisa dessa e fiquei horrorizado, assim. Isso é uma ferramenta deseducativa do cérebro que eu fiquei assustado, de verdade. Bom que você me Mas mencionou isso. prende os jovens. Ele fica ali no negócio satisfatório, enquanto isso o vídeo do cara tá passando. Entendeu? Então, você vê, é um esquema muito predatório. Você joga a isca, vai lá o ratinho lá no queijo, pum, peguei você. Você me deu atenção. E isso, assim, gera dinheiro para mim. Então, gente, não se iludem. Tem um documentário muito bom na Netflix, chama Enigma das Redes. Vejam Enigma das Redes. Muito bom. Mostra como que o aplicativo, Facebook, Instagram, faz para captar a sua atenção. Recomendo para todo mundo. Esse realmente também assina embaixo, Francisco. Muito bom para ter uma noção do que está acontecendo. Eu queria corroborar, Francisco, esse exemplo que você trouxe do videozinho com o videozinho satisfatório embaixo, né, ou dos vídeos rápidos do TikTok, com a correlação neuroquímica que acontece, né, nessas situações e por que o TDAH ele é mais vulnerável a cair nisso, né? Então, assim, hoje se sabe que o TDAH, pessoas com diagnóstico de TDAH, com toda a estrutura funcional do TDAH, desde o neurodesenvolvimento, etc., né? São indivíduos que têm, por exemplo, uma propensão maior a abuso de substâncias, né? Então, tem propensão maior a usar drogas, usar álcool. São pessoas que têm tendência maior a promiscuidade sexual, né? Comportamento de risco. São pessoas que têm a tendência maior a passarem por diversos empregos,
a passarem por diversos relacionamentos, né? Por que que isso acontece? Por que que o TDAH ele tem essa característica tão clássica, né? Isso Uhum. realmente é um sintoma clássico. Quando chega isso na consulta, liga a cabeça do médico, do psicólogo, para pensar em TDAH, que é começar as coisas e não terminar, né? Perfeito. Por que que o TDAH faz isso? Por que ele tem essa tendência a começar e não terminar? Porque ele é enrolado? É porque ele é preguiçoso, né? Por quê? Começa e não termina. O que é envolvido? Qual que é o processo, então? O processo neurobiológico, assim, de começar uma atividade, né? E qual que é o processo necessário para que você conclua essa atividade? Então, toda vez que a gente começa uma coisa nova, a curiosidade, o mistério em torno daquilo, né? A própria novidade em si ativa as nossas vias, como você falou lá atrás, né? As vias da dopamina, as vias dopaminérgicas, né? A gente vai ter um podcast inteiro falando só sobre dopamina, Com porque tem certeza. tanta besteira na internet, gente, que vocês não têm noção, assim, falando sobre dopamina. Mas a questão o TDAH, né, hoje, estudos indicam que o TDAH é correlacionado a uma hipoatividade, a uma disfuncionalidade nas vias da dopamina, né? Inclusive, a gente tem estudos de ressonância magnética funcional. O que é esse estudo, né? Eletrodos são colocados na calota craniana ali do indivíduo e esse indivíduo é exposto a estímulos, podendo ser vídeos, imagens, mensagens, sons, né? E no computador, né, o profissional ele vai ver ali quais áreas do cérebro vão se ativar perante aquele estímulo que é mostrado para aquela pessoa. É percebido, então, dessa forma a gente consegue ver quais vias cerebrais são envolvidas em cada uma das atividades daquele indivíduo. E é percebido que o TDAH ele tem uma redução da atividade, principalmente no sistema límbico, no córtex frontal, que se localiza nessa região do cérebro, né, da atividade da dopamina. E o que a dopamina faz no córtex frontal? Dopamina, gente, é uma monoamina. Monoamina é um sinalizador, um mensageiro, responsável principalmente pela sensação de recompensa, ou seja, é aquilo quando você termina uma atividade, ou quando você começa uma coisa, ou quando você come um chocolate, né? Você tem aquela sensação de que beleza, né? Então, quando você tem aquele alívio, por exemplo, quando você acorda atrasado, nossa senhora, eu tô atrasado pro trabalho, e você olha no celular e é domingo. Você, nossa, que beleza. Tudo trem bom. Essa sensação de alívio é uma recompensa. Isso é um estímulo das suas vias dopaminérgicas. É o mesmo estímulo que a gente tem quando a gente faz uso de drogas, por exemplo. Então, quando a pessoa fuma um cigarro de maconha, por exemplo, aquilo ali vai estimular um aumento da atividade das vias da dopamina daquele indivíduo. Sim. O TDAH, como eu já disse, então, ele tem uma redução dessa atividade, né? Logo, ele tenta compensar, ele fica buscando dopamina. O TDAH, ele é um viciado em dopamina desde criança, então ele está sempre buscando, ele quer dopamina, ele precisa, ele sente que ele tem falta, né? Então ele sempre vai buscar atividades que trazem essa recompensa. Agora a gente entra no pulo do gato, né? O que vicia, pessoal? O que causa adicção? O que faz uma pessoa, por exemplo, usar crack, né? Todo mundo sabe que crack é ruim. Por que as pessoas usam crack? Porque o crack, do momento em que você traga o cigarro, ou bafora, o cachimbo de crack, e no momento que aquilo traz um aumento da atividade da dopamina no seu cérebro, é muito rápido. Ou seja, a velocidade que determinada ação leva para trazer recompensa para você é responsável pelo tanto que você vai criar adicção com aquilo, né? Tal como a velocidade que aquilo deixa de ter graça também. Sim. Então, se você faz uma atividade que te traz uma euforia muito grande e depois a graça passa muito forte, o seu cérebro fala, opa, mais uma. Vamos de Faz, novo. faz de novo, né? É isso. E olha, vocês perceberam que eu estou descrevendo o mecanismo do TikTok é uma atividade rápida que traz interesse, é divertido, você dá uma risada, você tem um prazer muito rápido, com muita facilidade, né? E aquele estímulo não exige nada do seu cérebro, então não te cansa, não te frustra, não te estressa, né? Não te custa nada e você vai tendo uma recompensa atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, e você vai passando aquele TikTok, até que chega um momento em que aquilo ali, quando você não consegue ver um vídeo como esse aqui que você está vendo agora, por exemplo, porque passou 2 minutos de vídeo e você já não está tendo recompensa mais, a recompensa vai vir lá no final do vídeo, mas o seu cérebro já não sabe esperar. Exato. E aí a gente já, sem querer,
entrou no ponto de por que hoje tantos sintomas de TDAH têm aparecido em pessoas que não têm TDAH. Porque nós somos educados a ter essa estrutura funcional. É isso mesmo. E hoje, não só o TikTok, Instagram, o Facebook, YouTube, todos eles tá trazendo essa tecnologia, os shorts, os reels, e, enfim. Mas não só isso. As séries, os filmes, eles têm que, de algum modo, prender a atenção do telespectador o tempo todo. Então, eu tenho que criar alguma coisa numa faixa de tempo. Eu não sei dizer para vocês. Eu sei que existe uma matemática que eles seguem. Tipo assim, tem que acontecer alguma coisa. De tanto em tanto tempo tem que acontecer alguma coisa. E eu preciso para captar essa pessoa, senão ela vai sair do meu filme. E isso é recente, né, Francisco? Isso é recente. Pega filmes dos anos 80, era metade do filme desenvolvendo os personagens. Para depois começar a acontecer coisa, né? Exatamente. É isso aí. Então, tá se havendo uma divisão do que é arte também, né? Nós pegamos um filme, por exemplo. Nossa, cara, é o melhor exemplo de todos, que a galera hoje não gosta. Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. 3 horas de filme. Gente, o melhor filme que existe. Versão estendida, não sei quantas vezes que eu já vi. Por quê? Não consegue sentar e olhar. Não consegue viver o momento, né? Exato. A pessoa não consegue ver o filme vivenciando cada cena. Ela vive o filme já esperando o final do filme. Exato. Então, independentemente se você tem ou não TDAH, esse é um ponto que você precisa trabalhar. A meditação ajuda, o esporte ajuda muito, o exercício físico ajuda muito, né? Você fazer alguns exercícios de lógica, tocar um instrumento musical, né? Eu lembro, por exemplo, que eu até hoje sei escrever com a mão esquerda, porque eu comecei a praticar a mão esquerda, porque eu queria aprender, porque isso trabalha o foco, trabalha a atenção, trabalha outras habilidades ali no cérebro. Gente, vocês têm uma vida só, a não ser os espíritos, né? Os espíritos têm um monte de vida. Mas estou falando assim, nessa vida aqui que vocês estão nos escutando, você só tem essa. Você só tem essa. Então, desenvolva-se as suas capacidades. Não é possível que um negocinho desse vai tomar conta da vida de você. Não é possível. Tenta uma meditação. Veja um Senhor dos Anéis, uma boa pipoca. Pratique coisas que parece que você não gosta. São entediantes. Toque um instrumento musical. Hoje os jovens não tocam instrumento musical mais, João. É até piada, né? Nossa! Estuda violão, né? Virou piada, virou ridículo. Virou piada. Olha só, porque você tem que aprender o negócio. E que gostoso é aprender um instrumento musical. Aprenda informações. Você tem interesse para uma coisa, não vê só um vídeo no YouTube, vai ler um livro. Lê um livro. E outra, nessa onda, né, de tudo rápido, tudo acontecendo ao mesmo tempo, assim, pode ser um momento de você também viver simplesmente aquele momento. Né? É uma coisa que a gente já falou, que a gente sempre incentiva a meditação, né, Francisco? O mindfulness, né? As técnicas que te influenciam a viver o momento, né? Olha, é impossível você ter atenção se você não está aqui. Como é que eu vou prestar atenção no que o Francisco está falando? Eu não estou aqui, eu estou lá na frente, lá no futuro, lá no que eu vou fazer à noite. É impossível, né? Então, não precisa de um dano cerebral, ou de uma deficiência, ou de um mau funcionamento dopaminérgico por causa disso, não, gente. Isso é uma coisa que você aprende e você desaprende também, né? E outra coisa, faça coisas que não sejam para se distrair. Exato. Isso é muito importante. Então, primeira coisa, se você está sempre tentando se distrair, é importante que você tente entender de que você está se distraindo, né? Primeiro ponto.
A partir desse ponto, você viu isso? Olha, se você fica o dia inteiro no celular, você está fugindo de alguma coisa. Descubra do que você está fugindo. Pare de fugir. Enfrente o problema, né? E busque parar de se distrair e fazer coisas ativas. Ativas, né? Talvez uma possibilidade, né? Pode ser outras coisas, pode ser um transtorno de base, um quadro depressivo, problemas na vida. Sabemos que podem ser infinitas coisas. Mas muitos de vocês que estão ouvindo a gente aí estão se distraindo do tédio causado pela própria falta de fazer alguma coisa. Então sai do seu quarto, desliga esse celular. Não importa se não terminou o podcast, só deixa um like aí primeiro. Mas depois desliga o celular e sai da sua casa, vai fazer alguma coisa, né? Exatamente. Tem um poeta sufi que eu gosto, que ele fala assim, eu esqueci o nome dele, fugiu. Bendito o homem que sabe fazer nada. Só fazer nada. Hoje a gente não se permite fazer nada. A gente tem que estar fazendo alguma coisa, né? Então, quando você aprende a fazer nada, por incrível que pareça, você aprende a fazer alguma coisa. Você aprende a colocar sua atenção em alguma coisa, né? Hoje em dia, que se você contemplar uma paisagem, poderia ser dito como fazer nada, te predispõe a contemplar a vida, a ser mais organizado, a olhar para as coisas de um outro modo, contemplar uma paisagem, contemplar uma obra de arte. Então, assim, eu tô vendo o horário aqui, a gente já, né? Nossa, estourou e eu queria falar de tanta mais coisa, né? Mas, galera, se você tá sentindo falta de alguma coisa aqui, nomes eu vim para o vídeo, vocês não falaram do que eu queria. Cadê os comentários? Comenta. Coloca no comentário. Exatamente. Gente, não dá. É uma coisa tão atual e que a gente precisa conversar tanto. Queria citar o Byung-Chul Han também, que é Sociedade do Cansaço. Mas a gente faz uma conversa 2, uma conversa 3, uma conversa 4. A gente de repente chama outras pessoas. A gente está querendo trazer convidados aqui para falar sobre. Então é isso, assim. Espero que a mensagem principal a gente possa ter falado sobre o TDAH, a sociedade, tudo que está em volta disso. E, por favor, comentem, compartilhem, curtam, porque a gente precisa da interação de vocês. Não, João? Com certeza. E não só nós, né, gente? Muita gente que pode se beneficiar em ouvir esse conteúdo aqui. Então, manda para aquela pessoa que você acha que pode ter TDAH, ou que você acha que ela pensa que tem, mas não tem TDAH, né? Será que ela pode se beneficiar desse conteúdo aqui? Compartilha o vídeo também. Exatamente. E se você precisa de ajuda, eu e o João aqui, ó, só chamar, tá bom? Nas nossas redes sociais. João, valeu pelo papo, cara. Que maravilha, hein? Igualmente, meu amigo. Ou sempre. Junto. Queria estender mais, mas não tem como. A gente tem uma vida para viver. Também queria. É isso daí. Grande abraço para vocês, viu, gente? Tudo de bom. Valeu!